turminha do quarto ano! Eu sou a professora Karen Alencar e vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa e a professora Fran está aqui comigo. Boa tarde, quarto ano, eu sou a professora Franciele e vim acompanhar essa aula de língua portuguesa junto com vocês e a professora Karen. Pronto, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua participação. Boa tarde a todos os meus colegas professores, boa tarde a todas as pessoas, os familiares que têm nos assistido, têm acompanhado, têm estabelecido essa parceria junto com a gente para que o ensino ocorra, a aprendizagem ocorra com excelência. Um beijo especial para a Emily da escola Estela Borges Morato. E essa semana nós vamos fazer algumas revisões devido à antecipação dos feriados, Então, alguns municípios teve antecipação, outros não. Então, nós vamos fazer uma semana de revisão. Hoje nós vamos começar a revisão falando de pontuação, certo? Então, retomando pontuação, é o título da nossa aula de hoje. Língua portuguesa, habilidade EF03, LP07A. Analisar os efeitos de sentido provocados pelo uso da pontuação. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, 2 pontos e travessão. Aí, hoje a aula é no seu caderno, você pode pegar o seu caderno, anota o nome da escola, a data, professor, o título da aula que é Retomando Pontuação e deixa tudo registrado aí para não perder nada. Então, para começar, nós vamos relembrar um pouquinho a função de cada ponto, que nós já fizemos isso em aulas passadas, Então, o ponto final, que está aqui, ele indica que a frase ou pensamento terminou. Aqui embaixo nós temos a vírgula, que indica uma pequena pausa na leitura e separa palavras ou frases. Depois, 2 pontos. Indica que alguém vai falar ou para iniciar uma listagem. Aqui, travessão, indica que alguém está falando. Interrogação indica uma pergunta. E exclamação indica admiração, alegria ou espanto. Tem algumas outras emoções que a gente representa também por esse ponto. E aí tem um ponto que vai aparecer muito no nosso texto, que é esse aqui, ponto e vírgula, que é a junção desses dois aqui. E o que ele quer dizer? Ele quer dizer uma pausa igual a do ponto final, porém, a frase ainda não terminou, por isso que também tem a vírgula. Então, ponto, que é uma pausa igual a do ponto final, mais a vírgula, porque a frase não acabou, ela vai continuar. Então, por isso que existe esse sinal aqui que se chama ponto e vírgula. O nome dele é ponto e vírgula, certo? Então, continuando, eu trouxe um texto, eu vou fazer a leitura do texto e aí assim que eu terminar a leitura do texto, eu vou retomar o texto e nós vamos pontuar esse texto. Porque eu deixei ali uns espaços, uns quadradinhos para a gente preencher esse texto. Nós vamos pensar na função dos pontos e ir preenchendo o nosso texto, certo? Então, esse texto foi tirado do caderno do Aprender Sempre, volume 1, caderno do professor, não tem no caderno do aluno, tá? Na página 44. Chapeuzinho Vermelho. Houve uma vez uma graciosa menina. Quem a via ficava logo gostando dela, assim como ela gostava de todos. Particularmente, amava a avózinha, que não sabia o que dar e o que fazer pela netinha. Certa vez, presenteou-a com um chapeuzinho de veludo vermelho e, porque lhe ficava muito bem, a menina não mais quis usar outro e acabou ficando com o apelido de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe chamou-a e disse-lhe:
Vem cá, Chapeuzinho Vermelho. Aqui tem um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho. Leva tudo para a vovó. Ela está doente e fraca e com isso se restabelecerá. Põe-te a caminho antes que o sol esquente muito. E quando fores, comporta-se direito. Não saias do caminho. Se não cais e quebras a garrafa e a vovó ficará sem nada. Quando entrares em seu quarto, não esqueça de dizer bom dia, vovó, ao invés de mexericar pelos cantos. Farei tudo direitinho, disse Chapeuzinho Vermelho à mãe e despediu-se. A avó morava à beira da floresta, a uma meia hora mais ou menos de caminho da aldeia. Quando Chapeuzinho Vermelho chegou à floresta, encontrou o lobo. Não sabendo, porém, que animal perverso era ele, não sentiu medo. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, disse o lobo todo dengoso. Muito obrigada, lobo. Aonde vais assim tão cedo, Chapeuzinho Vermelho? Vou à casa da vovó. E que levas aí nesse cestinho? Levo bolo e vinho. Assamos o bolo ontem. Assim a vovó, que está adoentada e muito fraca, ficará contente, tendo com que se fortificar. Onde mora tua avó, Chapeuzinho Vermelho? Mora em um bom quarto de hora daqui na floresta, debaixo de 3 grandes carvalhos. A casa está cercada de nogueiras. Acho que o sabes, disse Chapeuzinho Vermelho. E aí, nós vamos parar por aqui. Nós colocamos só um trechinho do texto para dar tempo de completar ele todinho aqui na nossa aula, certo? Então, agora eu vou começar e vou pedir para vocês, né, me ajudarem a completar todo esse texto com a pontuação. Combinado? Combinado. Então, começando aqui, ó, ouve, aí já tem um quadradinho que nós temos que colocar um ponto. Qual será esse ponto que nós temos que colocar aí depois do ouve? Se a gente lê sem um ponto, né, fica tudo muito rápido, né? Por exemplo, houve uma vez uma graciosa menina. Isso. Aí já indica que a gente talvez precise utilizar a vírgula como eles estão falando, dando uma Já colocaram aqui, ó, pausa. vírgula. Então, o primeiro ponto é a vírgula. Houve uma vez uma graciosa menina. Quem a via ficava logo gostando dela. Qual será o ponto que nós vamos utilizar depois do dela? E aí, pessoal? Quem a via ficava logo gostando dela, assim como ela gostava de todos. Tem alguma coisa faltando aí, né? Algum acento, uma pontuação, quer dizer? Exatamente. Se for direto, né? Vai ficar muito rápido. Então, a Promárcia já colocou ali, né? Vírgula novamente. Assim como ela gostava de todos. Particularmente, outro ponto aí. Teve um ponto e vírgula aí, né? Antes de iniciar o particularmente. E agora o que vem? Eles estão respondendo vírgula novamente, professora. Exato, outra vírgula. Amava a avózinha. Então, particularmente, amava a avózinha, que não sabia o que dar e o que fazer pela netinha. Nesse quadradinho aí, colocaremos agora qual pontuação. O Guilherme, da professora Valéria, respondeu vírgula. Parabéns, Guilherme. Completamos aqui com a vírgula. Que não sabia o que dar e o que fazer pela netinha. Agora, ó, nós temos que observar bem, ó, porque aqui, quando nós vamos vir para a próxima frase, ela já começa com letra maiúscula, né? E isso quer dizer que a outra frase, ela terminou, né? Exato, eles já colocaram ali, né? Ponto final. Então, pela netinha, ponto final. Ficou fácil aqui, ó, porque a gente olhando a próxima, ela tá com letra maiúscula. Acabou uma frase, vai começar outra. Certa vez,
O quarto C da professora Lúcia está participando. Parabéns aos alunos do quarto C. Então, certa vez presenteou-a com um chapeuzinho de veludo vermelho. Tá faltando alguma coisa aí. A Ágata, ela estava falando do ponto final anterior. E agora eles estão respondendo que nesse quadradinho é uma vírgula. Isso, o Guilherme também colocou de novo, vírgula. Muito Isso, bem, a Guilherme. Isabela, muito bem. Presenteou-a com um chapeuzinho de veludo vermelho e... Depois do E... A Bianca colocou vírgula, né? Esse E aqui, ele está juntando duas frases. Quando o E está juntando duas frases, nós usamos a vírgula. Porque ele ficava muito bem. E aí, depois do muito bem, que pontuação colocaremos? A Yasmin e o Bernardo falaram vírgula de novo. Isso, o Fabrício também falou vírgula. A menina não mais quis usar outro e acabou ficando com o apelido de Chapeuzinho Vermelho. E aí, qual o ponto? Tem Só prestar atenção no que uma vem. dica aí, né? Depois. Tem que olhar direitinho o que vem em seguida para poder ver qual é o ponto que nós vamos usar agora. Os estudantes do quarto D, da professora Tayla, estão falando que é o ponto final nesse caso. Muito bem. Então, ponto final aqui. Um dia a mamãe chamou-lhe. E aí, o que vem entre essas duas frases? A professora Brígida. Tem que fazer uma correção, porque esse A ele é minúsculo. A professora Adriana, a Cristiane estão respondendo vírgula. Vírgula. Um dia a mãe chamou-a e disse-lhe. Agora vai mudar um pouquinho, hein? Tem que prestar, vírgula, eu já vi que eles estão espertos, né? Mas aí, prestando atenção, né, Pro, de acordo com o que você explicou de cada pontuação, ó, a mãe chamou-a e disse-lhe. Ou seja, tá falando que vai ter alguém vai falar alguma coisa. Alguém vai falar. O ponto que anuncia que alguém vai falar, qual será que é? Será que eles estão lembrando? Então, a Gabriela, da professora Marcela, respondeu 2 pontos. Muito bem. Então, aqui, 2 pontos que vai anunciar que alguém vai falar. Agora, aqui, essa próxima frase já começa com um ponto, né? Vem cá. Que ponto que eu vou colocar ali? Esse 2 pontos aqui anunciou que alguém vai falar. Agora, esse outro, ele anuncia que alguém está falando. Qual é o ponto que anuncia que estão falando? O Noah, a Sofia, eles estão respondendo travessão. Galerinha esperta do quarto ano, muito bem, travessão. Vem cá, Chapeuzinho Vermelho. Que ponto nós vamos usar? Então, usamos o travessão, que está anunciando aí a fala do lobo, né? Da mamãe, quer dizer. Vem cá, Chapeuzinho Vermelho. E aí está faltando um ponto, que é a vírgula, segundo o Guilherme. Muito bem, Guilherme, o Gregory também colocou vírgula, parabéns. Chapeuzinho Vermelho, aqui tens um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho. Leva tudo para a vovó. Ela está doente e fraca e com isso se restabelecerá. Qual o ponto que nós vamos colocar agora? Olhando, né? Olha um pouquinho mais para frente para ver o que vem depois do quadradinho. O quarto D da professora Tayla de São Carlos já respondeu, né? Ponto final. O ponto final. Indicando que aquela frase acabou. Põe-te a caminho antes que o sol esquente muito e...
Novamente aqui, ó, o e ligando duas frases. Toda vez que nós usamos o e ligando duas frases, vai aparecer o ponto que o Noah acabou de escrever. Vírgula. Quando fores... Qual o ponto que nós vamos usar agora nesse quando fores, comporta-se direito? A Maria Vitória, da professora Francisca, respondeu vírgula também. Muito bem, Maria Vitória. Comporta-se direito, não saias do caminho, senão cais e quebras a garrafa e a vovó ficará sem nada. Qual o ponto que nós vamos usar ali depois do caminho? Então, não saias do caminho. E aí, Alice e o Pedro disseram vírgula. Muito bem. Senão cais e quebras a garrafa e a vovó ficará sem nada. Quando entrares em seu quarto, qual é o ponto agora? O Arthur, da professora Gisele, respondeu um ponto final. Muito bem. Arthur, parabéns. Ponto final. Porque aqui, tá, letra maiúscula está iniciando uma nova frase. Quando entrares em seu quarto, não esqueça de dizer bom dia. Qual o ponto que nós vamos colocar ali depois do quarto? Quando entrares em seu quarto, colocamos agora a vírgula, professor, estão respondendo. O Noah tá ligadinho, tá bem esperto, Noah, parabéns. Não esqueça de dizer bom dia, vovó. Para dar uma pausa nesse bom dia, o que nós vamos usar? Qual ponto, pessoal? A aluna Isadora, da professora Juliana, disse vírgula. Muito bem, vírgula, bom dia, vovó. Ao invés de mexericar pelos cantos, qual ponto que nós vamos usar aqui depois do vovó? E aí, pessoal? Depois do vovó, colocaremos... Vamos ver... Estão dizendo vírgula. Vírgula, muito bem. Ao invés de mexericar pelos cantos. E aí dá para perceber também qual é o ponto, né? Porque sobra um espaço ali enorme. Isso significa o quê? Que a frase acabou. Quando a frase acaba, qual é o ponto que nós usamos? Final. Ponto final. Aqui vai iniciar uma frase e já tem um quadradinho. Qual ponto será que a gente vai colocar nesse quadradinho aqui, ó, que está iniciando uma frase? A Ana, da professora Ana, disse travessão. Muito bem, o travessão está anunciando que alguém vai falar, né? Farei tudo direitinho. E aí, pessoal? Farei tudo direitinho. O que colocamos depois dessa frase? Qual pontuação vem aí? Eles estão falando do travessão, que foi do quadradinho anterior, mas nesse... A Gabriela, né, falou a vírgula. Muito bem, Gabriela, vírgula. Aqui, ó, nós temos um outro travessão. Esse travessão aqui nós já vimos que ele indica que vai ser uma fala do narrador, não vai ser a fala do personagem. Disse Chapeuzinho Vermelho a mãe. E aí, que ponto que nós vamos usar? Depois da palavra mãe, utilizaremos o quê? Vírgula. Muito bem, pessoal. Vírgula. Eles estão sabendo E bem, né? despediu-se. Agora, se despediu, o que vai acontecer? Depois que ela se despede da mãe dela. Acabou a frase aí. E aí, pessoal?
Ponto final. Aí. Muito bem, Manuela. Ponto final. A avó morava à beira da floresta, a uma meia hora mais ou menos de caminho. Qual ponto que nós vamos usar ali? O Gabriel, da professora Bruni, disse vírgula. Parabéns, Gabriel. A uma meia hora mais ou menos de caminho da... Aqui é a aldeia, tá? Da aldeia, vou escrever aqui para ficar melhor. Da aldeia. Qual o ponto que nós vamos usar? Depois de aldeia, olhando ali na frente, ó, dá para ver que está iniciando com letra maiúscula. Estão respondendo ponto final, Pro. Ponto final. Quando o Chapeuzinho Vermelho chegou à floresta, encontrou o lobo. Depois de floresta, qual é o ponto? Quando o Chapeuzinho chegou à floresta, encontrou o lobo. E aí utilizaremos uma vírgula. Não sabendo, porém... Aí já tem duas pontuações, né, para colocar entre antes e depois da palavra porém. Aí eles estão falando vírgula. E depois do porém? Antes do porém é vírgula, depois do porém? E aí a Isabela falou que são duas vírgulas. Exatamente, duas vírgulas. Que animal perverso era ele, não sentiu medo. Depois do ele, qual é o ponto que nós vamos utilizar? Então, ó, não sabendo, porém, que animal perverso era ele, não sentiu medo. E aí eles já estão respondendo uma vírgula aí. A Maria Luísa e o Arthur colocaram vírgula, muito bem. E já... não sentiu medo. E aí já falaram do ponto final, porque está acabando ali. Muito bem, frase. Ponto final, acabando a frase. Aqui nessa nova frase, qual o ponto que nós vamos utilizar? Ó, bom dia, Chapeuzinho Vermelho. Disse o lobo todo dengoso, ou seja, uma fala aí, né? Exatamente. Então, alguém está falando. Isso, a Lívia respondeu travessão. Travessão. Depois do bom dia. Bom dia. Pausa, Chapeuzinho Vermelho. Então, temos uma vírgula. Chapeuzinho Vermelho, e aí? Depois, né, do Chapeuzinho Vermelho, antes de indicar ali a frase do narrador, alguns estão falando o ponto de exclamação. Pode usar exclamação, sim, depois do bom dia, não é errado. Nesse texto, o autor utilizou a vírgula, por isso que eu vou colocar a vírgula, mas pode usar a exclamação também, tá bom? É que o autor desse texto optou pela vírgula, nós vamos manter a pontuação dele. Ali depois do Chapeuzinho Vermelho, o Enzo colocou vírgula, muito bem. Disse o lobo todo dengoso. E aí, acabou a frase, né? Então, colocamos um ponto final. Exatamente. E aí, novamente, temos ali a resposta, né, da Chapeuzinho. Muito obrigada, lobo. Então, quer dizer que é uma fala. Alguém está falando, né? Nós vamos colocar aqui. Travessão. Muito obrigada. O autor usou a vírgula aqui também. Esse muito obrigado também poderia ser exclamação. E lobo. Ponto final. Ponto final. Termina a frase, né? Esse daqui, ó. Quem quiser pode acessar depois, né? Pode ir lá no repositório, baixar e completar em casa, porque a nossa aula está chegando ao fim. Pode tirar o print, depois escrever no caderno, né? Direitinho também. Quem quiser agora, né? Já aproveita. E aí completa em casa. E aí o desafio seria, né? Vocês responderem se é possível ler um texto sem pontuação. Né? Lembrando, nós vimos todas as funções das pontuações, né? Vimos o quanto é importante usar cada ponto, né, no seu contexto adequado. É possível a gente ler um texto sem pontuação? Se não, por que não? Se sim, por que sim? Responde para mim, tá bom? E a síntese de hoje, refletimos sobre as funções dos sinais de pontuação. Eu agradeço a participação de todos, né? Aí na sua telinha, para fazer a avaliação.
responderam o que vocês acharam dessa aula. E semana que vem estamos... Semana que vem não, amanhã estamos de volta, estamos de volta. pessoal. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau.